Existem florestas no mundo inteiro que os governos não querem que você entre, não porque são perigosas, mas porque o que vive dentro delas ainda não tem explicação. E quando os cientistas finalmente conseguiram entrar em algumas delas, o que encontraram foi tão bizarro que muita gente preferiu não acreditar. Florestas proibidas existem em vários países. Algumas são fechadas por razões militares, outras por razões religiosas, e algumas simplesmente porque ninguém sabe direito o que tem lá dentro. Mas ao longo dos últimos anos, expedições científicas, câmeras de armadilha e até imagens de satélite começaram a revelar criaturas que a maioria das pessoas nunca viu na vida. Hoje, eu vou te mostrar os 10 animais mais estranhos já encontrados nessas florestas, e alguns deles vão te fazer questionar o que você acha que sabe sobre o mundo natural. O problema é que a maioria dessas florestas são tão isoladas, tão densas ou tão perigosas de acessar que a ciência mal começou a estudar o que tem dentro delas. Isso significa que esses animais existem há séculos, talvez milênios, sem que nenhum ser humano soubesse da existência deles. E quando finalmente são descobertos, a reação do mundo científico costuma ser de puro choque. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa o like aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora vamos começar. Número 10. O cervo vampiro do Himalaia. Começa com um que parece saído de um pesadelo. O cervo almiscarado de Sibéria, conhecido popularmente como cervo vampiro, foi fotografado em uma floresta fechada nas montanhas do Himalaia em 2014, numa região que estava praticamente inacessível para humanos por décadas. A foto viralizou porque o animal parece completamente normal de longe, até você ver os dentes. Presas longas, curvadas, saindo da boca como um vampiro de filme. E o pior, esses dentes não são para atacar. O animal é herbívoro. Essas presas são usadas pelos machos para competir por fêmeas durante a época de reprodução. Mas isso não deixa ele menos assustador quando você encontra um na floresta às 3 da manhã. Número 9. A cobra com pescoço de girafa. A cobra-cipó de Madagascar foi redescoberta em uma floresta que o governo Malgache mantém fechada para visitação por razões de preservação. Essa floresta, conhecida como Tshing de Bemaraha, é praticamente intransponível, cheia de formações de pedra afiadas como navalhas. Mas dentro dela, os cientistas encontraram essa cobra que tem um pescoço tão longo e fino que parece que alguém pegou uma cobra normal e esticou. Ela usa esse pescoço para alcançar pássaros nos galhos de um jeito que nenhuma outra cobra consegue. O que mais impressiona é que ela consegue girar a cabeça quase como uma coruja, o que a torna uma caçadora completamente única no mundo dos répteis. Número 8. O peixe que anda dentro das florestas inundadas da Amazônia. E sim, florestas inundadas são exatamente o que parecem. São florestas onde o chão some durante meses por causa das cheias. Foi descoberto um peixe chamado peixe caminhante, ou esse peixe consegue se mover pelo chão da floresta usando as nadadeiras como pernas improvisadas. Ele faz isso quando precisa migrar de uma poça d'água para outra. Ver um peixe caminhando entre as raízes de uma floresta densa é uma das coisas mais surreais que você pode imaginar. E isso acontece em partes da Amazônia que ainda são praticamente inexploradas. Número 7. O morcego com cara de fantasma. Em uma floresta de nuvens no Equador, fechada por anos por causa de conflitos territoriais com comunidades indígenas locais, pesquisadores encontraram o morcego fantasma. Esse animal tem uma membrana de pele tão fina e translúcida que você consegue ver os órgãos internos dele através do corpo. É literalmente transparente. A pele é branca acinzentada e o rosto tem uma forma estranha, achatada, que lembra uma máscara. Os cientistas levaram um bom tempo para entender como ele caçava, porque ele não usa ecolocalização da mesma forma que outros morcegos. Ele depende mais da visão,
o que é incomum para morcegos, e caça em partes específicas da floresta onde a luz da lua consegue penetrar. Número 6. O caranguejo que sobe em árvores. Isso aqui tecnicamente vive em florestas costeiras, mas entra na lista porque foi encontrado em grandes quantidades em uma ilha proibida no Oceano Índico, a Ilha Christmas, que ficou fechada para turistas por anos por causa de programas de conservação. O caranguejo coconut, ou caranguejo dos coqueiros, é o maior artrópode terrestre do mundo. Ele consegue subir em palmeiras, abrir cocos com as próprias garras e carrega uma força absurda para o tamanho que tem. Pesquisadores descobriram que esses caranguejos também caçam animais maiores do que se imaginava, incluindo pássaros. Uma câmera de armadilha registrou um caranguejo matando um albatroz em plena floresta. O vídeo chocou a comunidade científica. Número 5. A aranha que constrói iscas. Na Amazônia peruana, em uma área de floresta que fica dentro de uma reserva indígena fechada para pesquisadores sem permissão especial, foi descoberta uma aranha que faz algo que nunca tinha sido visto antes. Ela constrói estruturas falsas de insetos com a própria seda, basicamente esculturas, e as coloca na teia para atrair outros insetos que pensam que vão interagir com um parceiro ou rival. É uma forma de caça com isca. O problema é que a aranha em si é tão pequena que quase não dá para ver. O que chama a atenção na floresta são essas estruturas estranhas penduradas nas teias, que de longe parecem insetos mortos. Quando os pesquisadores se aproximaram para investigar, descobriram que eram construções intencionais. Isso indica um nível de comportamento inteligente em aranhas que a ciência ainda está tentando entender. Número 4. O cervo sem dentes que some o muntjac de Rooseveltorum. Esse nome é quase impronunciável, eu sei. É um cervídeo minúsculo que foi redescoberto em uma floresta fechada no Vietnã, na região da Cordilheira Anamita, que durante décadas foi inacessível por causa da Guerra do Vietnã e depois por restrições governamentais. Esse animal é tão pequeno que parece um cachorro médio, mas o mais estranho não é o tamanho, é que ele praticamente some quando se sente ameaçado. Não porque é invisível, mas porque o instinto de fuga dele é congelar completamente. O animal para, deita no chão da floresta e sua coloração se mistura tão bem com as folhas secas que você pode passar a menos de 1 metro dele sem notar. As câmeras de armadilha levaram semanas para conseguir um registro de qualidade. Número 3. O pássaro que imita florestas inteiras. A Lyrebird, ou pássaro-lira, não é nova para a ciência. O problema é que foi dentro de uma floresta de acesso restrito na Austrália, no Parque Nacional de Barrington Tops, que tem áreas fechadas para preservação, que pesquisadores descobriram algo perturbador sobre o comportamento desse pássaro. Ele não imita apenas outros pássaros, ele imita os sons da floresta inteira, motosserras, câmeras fotográficas, choro de bebê, alarmes de carro. Tudo o que ele ouviu durante sua vida fica guardado e é reproduzido com precisão assustadora. O que os pesquisadores descobriram nessa floresta específica foi que os lyrebirds mais velhos ainda imitavam o som de motosserras e rifles, sons de uma época em que a floresta era explorada comercialmente, décadas atrás. É como se a floresta guardasse memória através dos pássaros. Número 2. A água-viva que vive em rio de floresta. Dentro de florestas tropicais densas existem rios que praticamente ninguém visita. Em um desses rios, na Bacia do Congo, em uma floresta que o governo congolês mantém fechada por causa de conflitos civis na região, foi encontrada uma água-viva de água doce. Água-viva de água doce já é algo estranho o suficiente. A maioria das pessoas associa a água-viva com o oceano, mas o que deixou os pesquisadores boquiabertos foi o tamanho da colônia. Milhões de indivíduos, todos sincronizados, pulsando juntos no mesmo ritmo, formando uma massa gelatinosa que cobria a superfície do rio por metros e metros. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para por que elas estavam ali em tal concentração.
O fenômeno foi filmado e ainda é estudado até hoje. Número 1. O animal que a ciência levou 100 anos para confirmar o okapi. Se você nunca ouviu falar, é exatamente por isso que ele está no número 1. Durante décadas, relatos de caçadores e moradores locais descreviam um animal estranho nas florestas fechadas da bacia do Congo. Um animal com corpo de cavalo, listras de zebra nas pernas e pescoço longo. A ciência ocidental descartou esses relatos como superstição ou confusão com outros animais. Só em 1901, mais de 100 anos depois dos primeiros relatos, um espécime foi capturado e confirmado. O okapi é parente da girafa, mas parece não ter nada a ver com ela. Vive exclusivamente na floresta densa, que é um habitat que girafas jamais ocupariam. É um animal solitário, extremamente tímido, e ainda hoje é tão difícil de estudar que boa parte do que sabemos sobre seu comportamento vem de câmeras de armadilha e não de observação direta. E sabe o que isso significa? Se um animal do tamanho de um cavalo ficou escondido por mais de 100 anos, imagine o que ainda pode estar nas florestas que nenhum ser humano pisou. Esses 10 animais têm uma coisa em comum. Todos foram encontrados em lugares onde humanos raramente ou nunca chegam. Florestas proibidas, reservas fechadas, zonas de guerra, regiões de preservação restrita. E a grande questão que fica é: se encontramos tudo isso nas partes que conseguimos acessar, o que ainda existe nas partes que nunca vimos? A Terra tem muito mais para mostrar do que a gente imagina, e as florestas proibidas podem estar guardando criaturas que vão mudar completamente a forma como a ciência entende a vida no planeta. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa agora. Leva um segundo e ajuda muito o canal. Se inscreve também e ativa o sininho para você ser o primeiro a ver quando sair o próximo vídeo. E por falar nisso, o próximo que você precisa assistir é esse aqui.